Um fenómeno que não acontece em território nacional desde 1912 e que só voltará a acontecer em 2144. O céu vai começar a escurecer às 18h30, à medida que a Lua avança sobre o disco solar e deverá atingir o seu ponto máximo às 19h30. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Vamos começar pelo mais básico. Sem óculos certificados, não se atreva a olhar para o sol, mesmo quando ele estiver praticamente tapado pela lua. Com óculos certificados, nunca olhe mais de 30 segundos seguidos e dê descanso aos olhos durante alguns minutos entre cada operação de visualização do eclipse. Se estiver num grupo em que uns têm óculos certificados e outros não, partilhe. O tempo que dura este espetáculo da natureza é relativamente longo, cerca de 2 horas, e haverá muita coisa a acontecer na natureza como consequência do eclipse. No céu escurecido e na terra, onde a noite tão depressa chega como depressa se vai embora, para voltar naturalmente pouco depois, há muito para ver e sentir. Venha daí para uma conversa com o astrofísico Pedro Machado, Comissário Nacional do Projeto de Observação do Eclipse Solar, que será visto em Portugal na próxima quarta-feira. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direta Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Pedro Machado, já vamos aos que, mesmo sem óculos, não vão resistir à tentação de querer ver o eclipse. Vamos olhar para quem já tem óculos. Precisa igualmente ter especiais cuidados na observação deste fenómeno? Mesmo as pessoas que têm os óculos certificados para a observação do Sol, que são óculos que só deixam passar uma parte em 1000 da radiação solar, por isso, assim, os nossos olhos estão protegidos, e devo confirmar convosco que esses óculos devem ser certificados ISO para observação de eclipse ou a certificação CE para observação solar. E é um especial cuidado com as crianças, ou os cuidados são os mesmos, as crianças é que precisam de mais atenção dos adultos? Exatamente, as duas coisas. Primeiro, as crianças têm que ter uma especial atenção e alguma supervisão no adulto próximo, e há duas razões para isso. A primeira é que, mesmo com os óculos de proteção para a observação do eclipse, a observação solar, há uma questão que é o tamanho do crânio das crianças, principalmente as crianças mais pequenas, é mais estreito. E por isso podem os olhos não ficar alinhados com os filtros que estão nos óculos que foram feitos para adultos. Não há tamanhos para crianças, pelo menos dos que eu conheço. Assim, é conveniente ter muito cuidado para ter a certeza que os olhos das crianças estão alinhados com os filtros. Há outra questão que é, mesmo com os óculos, não se deve estar a olhar para o sol mais de 30 segundos. Portanto, nós devemos olhar até 30 segundos, desviar o olhar, eventualmente passar os nossos óculos a um amigo, a um familiar, e nessa roda de amigos que estão a ver em conjunto o eclipse, nem é necessário cada um ter uns óculos. Portanto, pode ser uns óculos para o grupo e vão passando, exatamente. E assim torna tudo, diria eu, mais fácil, porque eu sei que algumas pessoas vão ter algumas dificuldades. Há muita gente que não vai ter óculos, exatamente. E há muita gente que não vão ter óculos, e já agora lembrar as pessoas que são 2 horas, exatamente. E não faz nenhum sentido. Exatamente, e é muito mais agradável estar a comentar com os amigos, com os familiares o que se está a ver, portanto essa questão é de ter em conta, de que basta uns óculos para um grupo e que vão, como você disse, e bem, são cerca de 2 horas em que vai decorrer o eclipse, desde o primeiro contacto até o quarto contacto, por isso temos muito tempo para oferir e ver este fenómeno fantástico que teremos a sorte de ver daqui a pouco tempo.
Na zona de Bragança, naquelas 2 aldeias onde o eclipse vai ser total, eu tenho aqui uma dúvida, li e espantei-me com o que li, mas poderá ser assim, o Pedro Machado me dirá. Vai ser possível olhar diretamente o Sol naquela altura, naqueles 28 segundos? Mesmo sem óculos? Então, o que acontece é, em Portugal nós só temos uma faixa muito estreita onde vai haver o eclipse total, ou seja, em que a Lua vai tapar completamente o Sol durante 26 segundos. E isto vai acontecer somente dentro do Parque Natural do Montezinho, perto das aldeias de Rio de Honor e do Guadramil. O que acontece é que, devido aos incêndios que aconteceram já dentro do Parque Nacional do Montezinho nos últimos dias e em zonas circundantes, como em Vinhais e em Mirandela, a Proteção Civil, por uma questão de segurança, resolveu que as poucas pessoas que já se tinham inscrito para poder entrar no Parque Natural e poder ver o eclipse na totalidade, não vão poder ver. Portanto, vai estar vedado, a zona da entrada do Parque Natural vai estar vedado, e, portanto, a zona onde fica de noite, que é só nesta faixa muito estreita, onde há o eclipse total, e aí sim fica de noite, vêem-se as estrelas durante 26 segundos. E além disso, pode-se ver a coroa solar, que é uma parte iluminada em torno do Sol, a fotosfera, que basicamente é o círculo solar como nós costumamos ver no dia-a-dia. Portanto, só aí é que se vai poder ver a coroa solar. Portanto, não foi cancelado nada do evento nem da programação, foi deslocado para um plano B, que é no aeródromo de Bragança, que fica muito próximo, e onde a observação do eclipse, portanto, a área do Sol que vai ser tapada pela Lua no aeródromo, é de 99,89%, ou seja, é quase um eclipse total. Há uma diferença, e eu tenho que ser sincero, há uma diferença, que é não fica de noite. A luz vai baixar bastante, nós vamos sentir um abaixamento da temperatura, vamos sentir inclusive uma brisa que se vai levantar, que é denominado o vento do eclipse, mas não fica de noite escuro, ou seja, não dá para ver as estrelas, não dá para ver os planetas e não dá para ver a coroa solar. Essa é a diferença essencial. Contudo, um ponto percentual conta aqui, não é? É muito menos que 1%. Porque, como eu referi, pelas minhas contas, 0,1 tem toda a razão. Exatamente. Claro, quase. É 0,1%, é uma parte em 1000. Sim. Mas o Sol tem uma potência inaudita e, portanto, basta só uma fimbriazinha do Sol à vista para bastar isto para ofuscar a coroa solar e para não ficar de noite completamente. Fica uma luz assim azul prateada. Nós sentimos a diferença claramente. Além de que alguns fenómenos, portanto, ninguém ficará defraudado, porque vamos ver alguns fenómenos colaterais, como as contas de Bailey, que basicamente são... É isso, vamos falar disso. Exatamente, porque este eclipse, e é importante que as pessoas percebam isto, porque no tempo em que isto vai acontecer, como estávamos a dizer, não é ficar a olhar sempre para o céu, há coisas a acontecer a vários níveis na natureza. Exatamente. Quer-nos explicar o que é que vamos poder ver? Por exemplo, vai acontecer que quase no máximo do eclipse, portanto na parte do paroxismo do eclipse, quando está quase todo tapado, vamos ver uns pontinhos luminosos no bordo, que nós chamamos o limbo da Lua, e que não é mais do que as montanhas da Lua, como são mais altas, ainda estão iluminadas. Portanto, este é um fenómeno muito interessante em que podemos constatar que, afinal, os céus são eles, como nós, também imperfeitos. Há montanhas na Lua. E vai chegar também um momento superlativo, que é, quando chega ao ponto máximo, acaba por haver só um ponto onde se congrega a luz e que parece um borbotão de luz só numa zona do disco da Lua, e isso este fenómeno é chamado anel de diamante. Imagine lá que
que momento mais fantástico para pedir a noiva em casamento. Até Exatamente. teremos um anel de noivado no céu. Exatamente. E olhando para as coisas que acontecem aqui na Terra, não é? Já há pouco estava a referir da temperatura que vai baixar, um vento que vai aparecer e que nós vamos perceber que ele aparece de repente, não é? E o que é possível ver mais à face da Terra que é consequência deste eclipse? Há algumas particularidades, algumas das quais são mesmo insólitas. Já falamos do vento do eclipse, que é um caso particular e que tem a ver com o gradiente, ou seja, a diferença de temperatura entre a zona que está iluminada pelo Sol e a zona que está mais à sombra, vamos dizer assim, a zona que está afetada pelo eclipse, e isso gera uma diferença de pressão que faz levantar este vento, esta brisazinha que eu gosto de ter sorte, adoro ter sorte, e imagino que se por acaso houver alguma nuvem a tapar o Sol e o vento do eclipse vai assoprá-la para fora. Mas isso eu sou muito otimista, como já reparou. Mas vou partilhar um fenómeno insólito, mas só para si, não podemos divulgar isto ao resto das pessoas. Brincando, obviamente para toda a gente, que é, quando mais de metade do Sol está tapado pela Lua, portanto, quando o andamento do eclipse é mais de 50%, o que vai acontecer no país todo, mesmo quem tiver com os pezinhos na água, no Algarve, mas com os óculos de proteção. Ou mesmo Madeira e Açores também. Não é? Mas no Algarve é à volta de 92% da área do Sol tapada no máximo. 95% em Lisboa, 97%, 98% no Porto, mas também nas regiões autónomas, a Madeira e Açores vai estar tapado à volta de 70%, um pouco mais de 70%, 70%, 71%, 72%. Isso quer dizer que o fenómeno que eu vou referir também acontece, que é, devido ao facto das sombras serem muito mais quase binárias, ou seja, a zona iluminada e a zona que fica à sombra é diferente, e acho que toda a gente no dia do eclipse vai se lembrar do que eu estou a dizer agora, porque o Sol que está a iluminar os corpos que fazem sombra tem uma certa dimensão angular, e portanto vêm raios luminosos de várias partes do Sol. Quando o Sol está em eclipse e com andamento já para o eclipse profundo, quer dizer que os raios solares vêm quase todos da mesma zona. Então, vai fazer com que os corpos façam sombra no solo, e esta zona, uma parede, esta sombra, que nós chamamos umbra. E há uma zona que geralmente o nosso cérebro está, e os nossos olhos são habituados a ver, que é uma zona de transição, que se chama penumbra. E essa penumbra vai ser muito mais curta durante o eclipse. Portanto, as sombras vão ser também diferentes durante o eclipse, a partir de 50% do disco solar tapado pela Lua. Mas há uma que eu vou adorar partilhar convosco, que esta é das que eu acho mais bonitas de todas, e que mostra, inclusive, que o eclipse é algo de muito inclusivo e muito democrático, que é quase igual para todos, como vamos ver, que é, se nós estivermos numa zona arborizada, numa zona onde haja árvores com uma folhagem densa, há sempre zonas nessa árvore, na dispersão das folhas, que há um raio luminoso que passa. E esse raio luminoso que vai passar através da folhagem vai ter um comportamento de o que nós chamamos a pinhole camera, ou câmara buraco de agulha, ou também se chama um palavrão, como sou cientista, para as pessoas me levarem a sério, tenho que dizer uns palavrões científicos de vez em quando, que é a câmara estenopeica, mas é o que toda a gente conhece como a câmara buraco de agulha, pinhole camera. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que vai passar esse raio luminoso e que vai formar uma imagem que é projetada no chão. Ou seja, não uma, mas uma miríade de pequenos crescentes do Sol que vão ser projetados no chão debaixo das árvores com uma folhagem densa. Isto quer dizer que nós podemos ver o andamento do eclipse, a partir, como eu referi, de 50% aproximadamente, para este fenómeno já ser mais denso, também tem a ver com aquela questão das sombras que eu estava a falar há pouco, e vamos ver o crescente chegar quase só um aramezinho luminoso, quando chega ao ponto extremo do eclipse, e depois volta para trás até readquirir novamente o tamanho normal do disco solar. Portanto, como vê, isto é tão inclusivo que até para as formigas podem ver o eclipse olhando para o chão também. Portanto, pode-se olhar 2 horas
de espetáculo que a natureza nos vai oferecer. Se não se importa, eu gostava de ligar o que estamos a falar agora com o que referi há bocado sobre os cuidados com as crianças, que é, na verdade, a maneira da pinhole camera, da câmara buraco de agulha, ou seja, projetar o eclipse do Sol, é a maneira mais segura de mostrar às crianças, que claro, têm todo o direito de ver este fenómeno, Claro. mas de uma forma segura. Portanto, projetar numa parede o eclipse do Sol é a forma mais simples e também mais segura para que as crianças possam oferir deste fenómeno fantástico. Nós vamos ter muitos pontos onde isto vai ser feito pelo país todo, com a ajuda dos nossos amigos astrónomos amadores, que com a sua benevolência vão estar ao serviço da população e ajudar em muitos pontos do país, em centros de ciência viva, em observatórios, em escolas, etc., em que vai ser possível ver essa projeção do eclipse. O podcast A Beleza das Pequenas Coisas regressou de férias. Conversas conduzidas por Bernardo Mendonça com as mais variadas personagens que contam histórias maiores do que a vida ou tão simples como ela pode ser. Já estão disponíveis 2 episódios que resultam de uma conversa com Viriato Sorumanho Marques. É um dos pensadores portugueses mais relevantes a refletir sobre os desafios da guerra e da paz e sobre a urgência climática no mundo. É professor universitário, filósofo, ensaísta e ambientalista. Na primeira parte fala-nos do espanto que nos está a faltar pela beleza do mundo. E na segunda parte, sobre a paz, que é uma das mais difíceis invenções da humanidade. E que é, diz Sorumanho Marques, o grande projeto que temos de realizar. A sonoplastia deste episódio foi de José Seduvim Pinto. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direta Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.